20 minutos para as 3 horas aqui, CBN, com o CBN Total. Bom, a informação é a seguinte. Você acompanhou nessa semana aquela notícia, lembra que teve até uma ação, uma recomendação, um pedido de informações do Tribunal de Contas do Estado para o Estado de Santa Catarina, para a Secretaria da Saúde, para saber o seguinte, como é que fica a situação do SAMU. Porque a OZZ é a empresa contratada pelo Estado para tocar o SAMU até o dia 31. Mas já tá com problema, né? Porque sabendo que não vai ficar, a perspectiva, muitos médicos saíram, já pensando em algo melhor. Tem um problema muito sério com médicos que não receberam aquilo que tem de direito e que estão na ativa ainda, não receberam 13º e tal. Dá para ligar agora, viu, Jorge Júnior? A informação é a seguinte, o SIMESC, Sindicato dos Médicos em Santa Catarina, conseguiu na justiça o bloqueio das contas da OZZ. O Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região acatou o pedido do Sindicato dos Médicos em Santa Catarina e determinou o bloqueio das contas da OZZ Saúde para o pagamento dos valores do 13º salário em atraso dos médicos do SAMU. Pô, negócio sério, né? Recebi relatos, né, de muitos médicos do SAMU, o pessoal trabalhando, o pessoal na linha de frente, né? O pessoal que tá lá 24 horas em escala e que não recebeu aquilo que tem direito, mas não deixou de trabalhar. Tá lá. Bom, nós vamos conversar com o Dr. Ciro Sonsini, que é presidente do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina e está aqui conosco. Dr. Ciro, boa tarde. Boa tarde, Renato, à disposição. Doutor, muito obrigado aí pela sua gentileza. Bom, primeiro, que bom que saiu essa decisão aí da Justiça, né, movida pelo sindicato para defender os profissionais da linha de frente, os médicos que têm direito, né, é evidente, contratados pela OZZ Saúde, ao 13º salário, que está em atraso, a turma não recebeu ainda. Bom, doutor, são quantos médicos nessa situação? São todos que não receberam ainda? Como é que está a situação hoje, hein? Sim, a informação, Renato, ouvintes, alcança todos os médicos do SAMU com relação a não receber essa segunda parcela do 13º, e são mais de 300 médicos nessa condição, né? E os servidores também, os outros trabalhadores, mais especificamente dos médicos, o número é um número elevado. Eles que tiveram o pagamento da primeira parcela no dia 30 de novembro, estavam na expectativa de que o cumprimento da lei fosse integral, né? Mas isso, infelizmente, não aconteceu. Agora a Justiça está se manifestando pelo pagamento, pela necessidade que a empresa assim proceda, e esperamos que isso aconteça. Pois é, com o bloqueio agora fica, digamos assim, um caminho mais facilitado para receber aquilo que tem direito, né? Sim, mas estamos no Brasil. No Brasil nada é tão certo, né? A gente sempre tem que aguardar. Algum colega até me perguntou ainda há pouco, né? Ciro, qual é a previsão? Brasil sem previsão. Aguarde. Doutor Ciro, boa tarde, aqui é o Jorge. Até falou agora, não tem previsão de pagamento, mas de que forma o SIMESC tem como auxiliar esses médicos que estão sem receber essa segunda parcela do 13º? O auxílio é por acionar a Justiça, como fizemos, para que o direito fosse reconhecido e que a Justiça determinasse, como determinou, as ações para que a empresa e o dono da empresa sejam responsabilizados e coloquem o dinheiro na conta de cada profissional. Essa é a ação, é o que se pôde fazer, né? No mais, Jorge, o que nós fizemos também durante esses últimos meses é insistir com a Secretaria da Saúde para que houvesse uma nova licitação em busca do novo momento. Isso está em curso, está feito. Sim. E na iminência de não estar resolvido agora, a Secretaria tomou a decisão de contratar por até 180 dias a FAES para fazer a gestão do SAMU nesse período. Então, as ações foram feitas, provocadas não apenas pelo SIMESC, claro, mas também com a nossa participação. Essa é a ajuda possível que nós podemos fazer e, felizmente, está dando resultados. Bom, nós vamos conversar, inclusive, na segunda-feira, né, Jorge Júnior, para explicar como vai ser a operação da FAES nesse intervalo, né, nesse contrato tampão, digamos assim, até a definição do edital.
vai que participe do edital também, pode continuar, enfim. Agora, doutor, só para confirmar os números, o senhor falou hoje, né, com atraso, no 13º, são quantos profissionais? Olha, no SAMU são mais de 300 médicos trabalhando. Uhum. Todos? Então é um grupo expressivo, né? Sem dúvida. Bom, e com relação a esse novo contrato, né, da FAES, o que o senhor tem de informações a respeito dos profissionais também? É uma instituição super forte, com credibilidade. Santa Catarina faz a gestão do EMOS, do CEPOM, com excelência também, né? O que o senhor tem de informação? Porque é um serviço que vai ter que ser prestado, seja por quem for, com qualidade na ponta para o cidadão, né? Olha, a informação que nós temos divulgada pela imprensa é de que o acordo já foi firmado por até 180 dias. Pode ser que antes disso a licitação que está em curso tenha o seu desfecho e opte ou por manter a FAES ou por ter outra empresa, mas por até 180 minutos. Isso veio tranquilizar esse final de ano, não só a população, mas também aos médicos e aos trabalhadores do SAMU. A FAES tem prestígio, é uma instituição respeitada, né? E a expectativa que nós temos é que ela tenha feito uma boa negociação para que não aceite um serviço sem que o pagamento seja feito na quantidade necessária. Diga-se, Renato, Jorge, Júnior e os nossos ouvintes, que o Estado não deixou de pagar nada à empresa, aos exemplos, durante esse período recente. Mas a impressão que nós temos é que o pagamento talvez não fosse o suficiente para ela fazer frente a tudo. É o que ela dizia reiteradamente. Então, agora a esperança que a gente tem é que a FAES, ao assumir essa tarefa, faça bem suas contas e cobre do Estado, que aparentemente tem recursos, os valores devidos, para a gente não viver de sobressalto, que infelizmente é o que estamos vivendo no SAMU há 3 anos. Doutor Ciro, dessa questão do SAMU, além dos salários, chegou para o CIMESC algum outro tipo de reclamação sobre condição de trabalho? Com certeza, há mais de um ano nós fizemos um levantamento com os médicos do SAMU e muitas queixas foram apresentadas e nós encaminhamos à Secretaria da Saúde, à empresa e tudo mais. Sabemos que o Conselho de Medicina concluiu uma fiscalização agora nesse segundo semestre e também já apresentou os responsáveis com diversos pontos a serem solucionados e a expectativa e esperança é que a nova empresa que irá assumir o SAMU consiga colocar na prática diversas melhorias que são solicitadas pelos médicos. Quanto à empresa que está prestes a concluir o seu ciclo no SAMU, nós também estamos com a ação na Justiça para que paguem as férias que não pagaram. Os médicos estão sem gozar férias há muitos anos. Agora, alguns, aos poucos, estão conseguindo usufruir desse benefício recuperador, digamos assim, fazendo com que as pessoas tenham o seu descanso merecido. Então, infelizmente, esse ciclo está se encerrando e a gente tem a expectativa de que a nova empresa consiga fazer frente a tudo aquilo que o nosso arcabouço legal determina. Doutor, eu queria mudar de assunto, se o senhor me permite, fique à vontade aí para responder ou não, mas é uma questão, imagino que corriqueira, né, o senhor como liderança de classe. Tem um debate nacional, né, hoje, não dá para dizer nem que é um debate nacional, a meu juízo, né, me parece mais uma histeria, mas enfim, uma discussão a respeito da vacina das crianças, né, a vacina para a Covid para as crianças de 5 a 11. Pois bem, qual é o cenário hoje? A Anvisa aprovou, né, como sempre aconteceu, né, como é de praxe, a Anvisa aprovou, a vacina ela é administrada, entra para o calendário de vacinação e por aí vai. Da mesma forma como a mesma vacina foi aprovada pelas agências europeias, em Israel, agência americana e por aí vai. Bom, aí o governo federal abriu uma consulta pública, algo que é inusitado, né? Quando é uma decisão técnica que tem que partir da Anvisa, está perguntando para o cidadão comum. Mas é uma consulta pública torta, né? Porque já deu problema na largada, né? Na metade da manhã já não tinha como mais participar da consulta pública, cheia de falhas. O cidadão não tinha proteção, sistema, podia entrar robô ali e responder de qualquer jeito, enfim. E agora o ministro Marcelo Queiroga, que é médico também,
Ele está dizendo o seguinte: precisa de prescrição médica, do pediatra, no caso, né, do médico, para a criança ser vacinada. Isso nunca aconteceu, né? Imagina num país como o Brasil, onde o acesso à saúde é muito difícil, nos rincões do Brasil, nem muito longe, em Santa Catarina, para conseguir uma consulta no pediatra para pegar uma prescrição de vacina. E que, senhora, alguns estados já estão dizendo, no Rio de Janeiro, o prefeito já disse que não, aqui não vai precisar de prescrição médica nenhuma. O que o senhor acha disso? Precisa da prescrição médica para uma vacina aprovada já pela Anvisa? Me parece talvez um certo exagero, mas o Brasil é o país dos exageros. Qualquer definição que se tome por um caminho ou por outro, haverá críticas, e parece que elas são as críticas dos últimos dias do mundo, né? É tudo exacerbado. O fato de uma consulta pública, isso em princípio não é ruim. Se o método foi adequado ou não, é outra história. Mas em princípio não é ruim fazer uma audiência, chamar entidades que pensam de uma maneira ou de outra, abrir o debate, não é nada, para mim, fora do comum. Poderia ser feito e bem feito. Evidentemente que o fato da Anvisa avalizar a utilização das vacinas é um passo necessário e adequado, mas as vacinas são experimentais. Nós não temos nenhum tempo, nem a certificação plena de que todas são, tanto que não são imunizantes. Mas, doutor, o senhor não dá para a gente afirmar ainda, com tudo que já se viu, com o resultado já experimentado, que onde nós temos vacina, nós temos redução de casos, redução de hospitalizações, claro, sim, redução de mortes. Certeza. O senhor não acha temerário utilizar o termo vacinas experimentais nessa altura do campeonato? Não, elas continuam sendo experimentais, o que não significa dizer que não têm trazido resultados. Uhum. Os resultados são evidentes. E eu acompanho diariamente a curva, né, de casos ativos. Aqui nós estamos com menos de 2.000 casos ativos em Santa Catarina. A capital ainda tem um número maior, talvez porque teste mais do que outros. Perfeito, mas elas são experimentais. E o outro público que se quer incluir é de uma faixa etária em que, sabidamente, o agravo à saúde quando pega a Covid é mínimo. Então, por isso, os cuidados adicionais. Então, o debate, eu acho que é muito adequado. Além do mais, também, a criança tem um supervisor, tem um responsável, e que diz se toma ou não toma, diferente do adulto, a quem foi dado o direito de fazer sua opção e tomar ou não tomar. Mas isso é normal, isso é normal, porque então, como qualquer vacina, vai o pai e leva, né? Ou não. O debate é interessante, né? Uhum. Para ver como seguir. Eu não tenho dúvida, e nós médicos, de uma maneira geral, o sindicato, a Anvisa avalizando como em tudo que é medicamento ou vacina no país e tudo, é um caminho dado e nós não brigamos contra os entes oficiais. Agora, o direito para que as pessoas debatam, façam a sua convicção e sigam o seu caminho, especialmente se tratando também de crianças, repito, um público que, embora adoeça, tem pouca repercussão no sentido clínico, né, da pandemia, não custa debater e conversar. Se o Ministério da Saúde quer abrir um debate, que abra, né? Agora, se foi mal feito, mal encaminhado, começou mal, agora essa tese do pediatra autorizar me parece também um pouquinho exagerada. Acho que nenhuma vacina aqui a gente tem que ter autorização. Claro. Né? Então, por que mais uma e por que essa? Não, claro. As vacinas são um patrimônio nacional. Nós temos um sistema adequado, sempre participamos. Nada contra mais uma coisa. Agora, o pai e a mãe, eles têm a convicção de submeter o seu filho, ou não, à vacinação. Para isso tem que estar bem informados. Sim. E no Brasil de hoje, tudo é muito fla-flu, né? É muito difícil, né? Bom, doutor Ciro, muito obrigado pela sua gentileza, boas festas para o senhor. E se eu pudesse dar apenas uma mensagem aos médicos que são do SAMU, sim, o que nós temos dito e repetidos a ele é que quando a gente faz a defesa de que é um serviço essencial, e nós, profissionais médicos, temos que nos comportar como um serviço essencial. Não é em função de dificuldades causadas pela empresa que eu vou abandonar o plantão, eu não vou comparecer, não vou fazer o que eu tenho que fazer de acordo com o contrato com a escala. Aos médicos cabe a responsabilidade. Se querem e trabalham num serviço essencial,
também tem que ter percepção que o essencial não é apenas para mim, o essencial é para a população também. Então, a nossa recomendação sempre foi e continua sendo: vamos brigar pelos direitos, mas vamos respeitar a sociedade e o nosso local de trabalho. Doutor Ciro, obrigado. Boas festas para o senhor. Um ótimo Natal. E igualmente a todos, Renato, um grande abraço. Grande abraço. Agora